dia aqui, Rui. Convido aqui também para a mesa nossa grande liderança Gilmar Mauro, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, autor do livro Capitalismo e Representação do Brasil. Para compor a mesa do debate, chamo o grande líder também do MTST, o Guilherme Boulos, que também é sociólogo e autor do livro Por que Ocupamos? Antes de passar a fala para os nossos convidados, eu gostaria de chamar para subir aqui o nosso presidente do sindicato, Leandro Soares, representante da diretoria. Bem, boa noite aos companheiros, boa noite às companheiras. Queria falar brevemente aqui de pé, até por conta do tempo que nós temos. Os companheiros que estão aqui presentes, acredito que será um debate muito rico para todos nós. Mas antes de mais nada, agradecer a presença de todos os companheiros, todas as companheiras, dos movimentos sociais, membros do movimento sindical, vários companheiros e companheiras da luta, do dia a dia aqui com a gente. Então, deixar bem claro que nós estamos dando continuidade a um ciclo de debates tirado por essa diretoria, debates esses com companheiros progressistas, que é realmente para nós debatermos toda a conjuntura imposta aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, logo depois, antes do golpe e principalmente depois do golpe implementado aqui no nosso país. Então, mais do que nunca se faz necessário esse debate no dia de hoje, um debate extremamente rico, que nós possamos aqui, com os companheiros que aqui estão presentes, debater aí realmente os rumos do Brasil com a visão da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais. E eu tenho certeza absoluta que aqui nós vamos abrilhantar cada vez mais e vamos sair extremamente fortalecidos desse debate no dia de hoje. Então se faz muito necessário ainda mais esse momento de conjuntura de ataque aos direitos trabalhistas, de ataque aos movimentos sociais. Os companheiros aqui presentes sabem o que nós estamos dizendo referente a isso, ao enfrentamento que temos colocado tanto da questão do campo até a cidade, então, da forma que está sendo imposta hoje as questões que diz respeito às reformas trabalhistas, principalmente aos ataques sociais. Então, se faz extremamente necessário esse debate no dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que nós sairemos aqui ainda com mais conhecimento e com mais disposição de luta para resistirmos e voltarmos, se Deus quiser, aí, com muita força, com muita luta, com disposição aí da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, a novamente fazer o enfrentamento e resistir. A palavra da ordem hoje, no movimento social, no movimento sindical, é resistir. Eu tenho certeza absoluta que resistindo, nós conseguiremos vencer. Então, boa noite aos companheiros, boa noite às companheiras, que nós tenhamos um excelente debate no dia de hoje. Obrigado. Vou passar então a fala para o Rui Fausto. Cada um terá de 30 a 40 minutos. Depois a gente abre para o debate, para as perguntas do público. Rui. Boa noite. Eu agradeço ao sindicato, à direção do sindicato, ao Fernando e todos os que tiveram a ideia de realizar esse debate. Bom, eu não sei muito bem sobre o que eu vou falar, porque ao lançamento do meu livro, eu poderia falar do meu livro, há uma discussão sobre os movimentos sociais com o Gilmar e o Guilherme. Bom, eu fico um pouco perdido aí para ver, para saber exatamente sobre o que eu vou falar, o que vocês querem ouvir. Mas, finalmente, há uma espécie de convergência em torno dos problemas. Bom, vamos tentar, um pouco a partir da situação e a partir das coisas que eu tentei desenvolver nesse livro, já que é também o lançamento desse livro, tentar desenvolver alguns problemas para depois a gente debater. Eu teria que meia hora, mais ou menos isso. Tá bom. Bom, nós estamos diante de uma ofensiva extremamente grave da direita, que não é uma ofensiva apenas nacional, não é uma ofensiva internacional. Há coisas extremamente graves, como o governo Trump, como a ameaça do Front National na França, como o crescimento do Bolsonaro no Brasil, e, em geral,
crescimento e a ofensiva do neoliberalismo, né? Existe quase uma... eles dominam o meio mediático, eles têm uma espécie de hegemonia, as teses neoliberais viram teses do senso comum, a gente vê a média dos jornalistas repetindo as mesmas coisas, privatizou isso, claro que tem que privatizar, isso assim mesmo, tem que vender, o Estado não dá certo. Bom, há uma mitologia solta, né, de uma ofensiva terrível, que não é apenas brasileira, mas que no caso do Brasil toma formas muito mais graves. Comparem, por exemplo, a reforma trabalhista que está em curso no Brasil com a reforma francesa do Macron. As duas vão no mesmo sentido, a história da flexibilização, que evidentemente é um engano, só que evidentemente a brasileira é muito mais grave do que a francesa, eles vão muito mais longe, eles têm muito mais força, nós temos muito menos possibilidades de nos defender do que a esquerda francesa. Bom, nessa situação eu acho que é preciso não desesperar, eu vejo muita gente perdendo confiança inteiramente, porque há uma reação que é mundial também. Estouram coisas pelo mundo afora, movimentos, partidos, livros, revistas, jornais, mobilizações. A esquerda está por aí, está se manifestando. Ela está numa situação que não é fácil, mas há coisas importantes conseguidas na Grécia, como podemos na Espanha, e outras coisas que se tem, mesmo na França existem algumas coisas novas, e por todo lado. Existe, eu acho que é uma grande confusão, né, a respeito do que fazer e a respeito de que caminhos tomar. Evidentemente eu não tenho nenhuma pretensão de dar saídas absolutas para isso, o meu livro vai por aí, mas digamos, é uma pedrinha no meio de uma série de coisas que estão surgindo, eu espero que surjam muitas mais, né? Nós temos que entrar num período de grande discussão, porque se há muita confusão pelo peso da direita, pelo peso que a direita tem na mídia, há muita confusão do nosso lado, né? Não se sabe muito bem para onde ir, existe uma série de problemas, e eu acho que é importante discutir muito, discutir sem sectarismo, discutir livremente todos os problemas, ouvir, trocar ideias, consultar coisas. Bom, isso é extremamente importante. Bom, eu iria dizer duas palavras sobre o que eu tentei fazer no meu livro. A partir disso aí, talvez desse para engrenar um pouco uma discussão de ordem mais geral. Eu comecei o livro, e esse é o motivo principal, provavelmente, da obra, tentando mostrar as deformações internas na esquerda, que eu chamei de patologias da esquerda. Bom, isso pode parecer uma atitude defensiva, começar a fazer autocrítica, coisa assim, mas ela é urgente, ela é importante. Tem coisas muito ruins do nosso lado, muito ruins, que nos prejudicam demais, e é necessário e é possível sair disso, é possível. Tem clareza, muita gente resiste à ideia de se autocriticar. Autocrítica é uma palavra feia, porque tem uma tradição horrível do stalinismo, das autocríticas arrancadas, etc. Mas em si mesmo ela não tem nada de ruim, né? A gente dizer, bom, errei, disse uma bobagem, corrijam isso aí, bom, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, não, sem medo de nada, né? E passou essa ideia de que, bom, a palavra está associada a coisas muito sinistras, mas a coisa ela mesmo, chame como quiser, né? Não precisa chamar de autocrítica, como quiser. A gente não deve ter medo disso, né? Nem no plano propriamente político, nem no plano teórico, né? Essa história do eu sou marxista, eu não sou marxista. Não, vamos discutir todos os problemas da teoria, vamos discutir os problemas da prática e assim por diante. Eu tentei mostrar as patologias. Bom, eu acho que nós carregamos um peso grande, por um lado, que é o da deriva, né? Do desvio totalitário de uma parte da esquerda. Todo mundo sabe da experiência russa e da experiência eu diria chinesa e também a cubana, e também todas elas tiveram em grau maior ou menor, o da formação de governos antidemocráticos, totalitários, violentos, que fizeram muito, muito mal à esquerda. Bom, eu acho que isso não é apenas o stalinismo, eu tenho uma posição muito crítica em relação ao leninismo, eu estou debruçado nessas leituras sobre 17, aquilo ali foi houve um grande movimento revolucionário, mas o leninismo, não digo nem mesmo um partido bolchevique que estava dividido, que estava muito dividido, mas o leninismo esmaga a atividade dos soviéticos, então houve já desde o início alguma coisa grave,
e depois veio algo muito mais grave, que foi o stalinismo. E aí foi um massacre. Um massacre foi alguma coisa terrível em termos da história mundial, e para a esquerda é um peso que nós continuamos carregando, embora a gente não seja responsável por isso. É preciso deixar isso bem claro e ter bem claro o que aconteceu. Isso veio do quê? Eu acho que veio desde o início do Partido Bolchevique, que havia uma tendência jacobina, uma tendência de tipo terrorista que se manifestava, que veio aparecer depois de outubro. Havia outras coisas nesse partido, havia outros grupos e assim por diante. Então, essa é uma tendência que nos pesa ainda, a meu ver. Essa deformação foi presente na Rússia, hoje está presente de muito jeito. Hoje o Putin é um homem ligado à extrema-direita, né? É uma outra história, mas veja-se que o leninismo não deixou nenhuma herança democrática na Rússia. Teve presente na China, teve presente em Cuba, sem negar as coisas que eles fizeram em matéria de educação, em matéria de saúde. E é preciso, do meu ponto de vista, até aqui, se há uma espécie de alternativa entre ser democrata e ser anticapitalista. Isso é um erro. A gente pode ser muito anticapitalista e muito democrata. As duas coisas não se excluem em absoluto. Não é um jogo de soma nula, né? Quem é muito democrata Bom, isso vale também para outras coisas, para a corrupção e assim por diante. Bom, esse era o primeiro, a meu ver, é uma primeira deformação. A segunda, que eu chamei de adesismo, é a que vem, aquilo que se chamava tradicionalmente de reformismo, é a tendência a aderir ao sistema. Eu chamaria de adesismo atualmente, já que a noção de reforma é uma noção complicada atualmente, e que é a parte da esquerda que adere ao sistema de uma forma ou de outra. É o caso do Blair na Inglaterra, é o caso de uma parte antes disso da social-democracia alemã, europeia também, uma parte da social-democracia francesa. No caso brasileiro, bom, a gente tem todo esse povo que vinha do centro-esquerda e que foi parar no centro-direita, né? Eu acho que o caso do Cardoso é bem característico, né? Mais do que do conjunto do PSDB, né? Gente que era de centro-esquerda e que foi parar no centro-direita, né? Essa segunda tendência, essa deixa de ser esquerda, né? Essa sai da esquerda, o que não quer dizer que os que ficaram na esquerda são necessariamente melhores do que esses, em alguns casos são piores, até o caso do stalinismo, etc. E a terceira patologia é o que eu chamaria de populismo. É um termo que envolve muitas coisas. São regimes caracterizados por várias coisas, aliança de classe, que não é sempre condenável conforme se fizer, mas que é feita de uma forma oportunista, que é autoritarismo carismático, carisma, é o grande líder, etc. É frequentemente leniência, laxismo diante dos cofres públicos, a roubalheira dos cofres do Estado, coisa muito ruim para a esquerda, muito ruim. A meu ver, é o terceiro defeito. Isso não quer dizer que sob essas figuras nada tenha sido feito, né? No caso do populismo, houve medidas que poderiam ser progressistas, o que vocês quiserem, mas, a meu ver, nós devemos romper com esses modelos. Não tenhamos medo de buscar um modelo novo. Não tenhamos medo. Isso parece sair da história, tem que sair da história, mas é sair para entrar. Nós temos condições para fazer isso. Esses modelos estão gastos. O modelo totalitário é um horror, em que todo mundo, cada vez mais se sabe o que foi a experiência stalinista, e é leninista ao mesmo tempo, e é trotskista também, dentro disso tudo. É preciso estudar essas coisas. A experiência do adesismo, a gente sabe o que é, esse pessoal que acabou fazendo a política de direita em nome da esquerda, e o populismo está em plena crise. Dir-se-á que o Chaves, a certa altura, fez tais e tais coisas, mas não é um modelo. E aí eu vou para a discussão com os meus amigos dos movimentos sociais. Eu acho que os movimentos sociais são muito importantes atualmente, muito importantes, sobretudo numa época de crise, no momento em que nós temos os nossos partidos de esquerda estão em crise, então o papel deles é muito grande, muito importante, mas eu acho que eles deveriam, eu discuti um pouco com o Guilherme, eu acho que estou de acordo com ele, que os Chaves, etc., fizeram algumas coisas, em certo momento, mas fizeram muitos erros,
se vê o que acontece com Maduro, etc. Vamos sair desse modelo. Vamos sair desse modelo. Eu acho que, por várias razões, uma razão, em princípio, isso não serve, é antidemocrático e nós devemos ser democratas. Outra razão são razões de práticas. A gente não vai ter o apoio da maioria da população, que a maioria da população, e não é moralismo da população, não quer isto, rejeita Maduro, esse tipo de coisa. Nós teríamos interesse em romper com esse tipo de coisa, e vendo que a gente vem a ganhar, a gente ficaria muito isolado. Então, eu acho que esse aspecto também deve ser levado em conta. Bom, essas três patologias, como eu chamei de patologias, definem de forma negativa o que positivamente a gente poderia também ler e descobrir que a esquerda definiu quais são os objetivos da esquerda, que são, por um lado, a igualdade, isso contra os que aderem ao capitalismo, não a igualdade absoluta, mas a igualdade, são a liberdade, isso contra os totalitários, liberdade e igualdade, e contra os populistas, o quê? Uma política de verdade, uma política sem demagogia e uma política eticamente correta, né? Que não se permite fazer qualquer coisa, que é séria em matéria de corrupção, né? Que não faz concessões à corrupção, porque isso nos desgasta enormemente, isso é extremamente grave. Então a gente definiria por aí, um pouco quais são as exigências da luta atual, é liberdade, é igualdade, luta contra os laxismos em matéria de administração dos bens do Estado. Bom, teríamos aí três bandeiras, só que seria necessário acrescentar outras bandeiras. Eu falei um pouco delas no meu livro, mas não falei muito. A bandeira a acrescentar, evidentemente, é a ecologia, o problema ambiental, que é extremamente sério e importante. A gente não pode, de forma alguma, esquecer esse lado. Eu tenho amigos que até criticam o meu livro, dizem, você fala um pouco de ecologia, você fala muito de ecologia. Bom, é necessário falar muito disso, evidentemente. Nas condições brasileiras eu achei difícil começar falando da ecologia, mas é um problema extremamente sério, né? É um problema do planeta, mas é um problema do país também. Ele aparece sob uma dupla forma, o risco do CO2 e do metano na atmosfera e o risco do nuclear, né? O nuclear é um problema grave e é um problema para o Brasil também. Nós temos um nuclear velho, eu estou em contato com técnicos que explicam que o que fizeram no Brasil, o que estão fazendo são usinas que no primeiro mundo não se usa mais, eles vendem isso no terceiro mundo. As condições de segurança não são satisfatórias e ninguém fala nisso porque acha que isso não é problema brasileiro. É problema brasileiro, é problema sério, a gente tem que pensar nisso. O Brasil não precisa do nuclear, eu acho que a gente deve bater nessa tecla, além das outras teclas ambientais, o reflorestamento, a defesa da Amazônia e todas as coisas que vão por aí. Então existe uma outra bandeira, digamos que é um quarto pilar das lutas atuais, que a gente não pode esquecer. Existe um quinto, se vocês quiserem. O quinto são as lutas antidiscriminação, ou se vocês quiserem, as lutas pela igualdade, mas não igualdade econômica simplesmente. Entre elas está as lutas antidiscriminação. No meio das quais há dois movimentos muito importantes, eu acho, mas há outros também, que são o movimento negro e o movimento feminista. São movimentos que marcam o nosso tempo, movimentos que progrediram numa atmosfera que em grande parte é de regressão. Há coisas que progrediram, o feminismo progrediu, o movimento negro progrediu no plano brasileiro e progrediu fora, progrediu no mundo. Então nós teríamos essas 5 bandeiras: liberdade, igualdade, antipopulismo, isto é, ética e verdade na política, ecologia e antidiscriminação, tudo isso junto. A gente poderia se perguntar se tudo isso se chama esquerda ainda, né? Eu poderia dizer que tudo isso é esquerda, né? É verdade que, em certos casos, é claramente esquerda, a luta pela igualdade, que é a luta original da esquerda, né? É a luta dos não proprietários de capital contra os proprietários de capital, né? Mais ou menos é a luta contra a exploração, essa é claramente esquerda. As outras lutas poderão ter participação de gente que não é de esquerda, em alguns casos, a ecologia, ou mesmo o feminismo,
Mas eu diria que a esquerda, evidentemente, é a esquerda que pode assumir em melhores condições todas essas lutas. Por exemplo, no caso da ecologia, a ligação entre o grande capital e o desastre econômico, ecológico atual é evidente. O que não quer dizer que o comunismo real tenha sido muito ecologista. Eles fizeram um desastre comparável ao do capitalismo, e hoje a China, que é capitalista e herdeira do capitalismo, continua fazendo as coisas dela. Bom, então eu acho que a gente deve conservar a bandeira da esquerda, né? Eu acho importante isso, embora dessas lutas, de algumas delas pode participar gente que não é estritamente de esquerda. Sim. Mais próximo, tá bom. Então, ok. Então, mesmo se em alguns dos casos tem uma participação que não é nossa, mas é a esquerda que deve assumir, eu acho que a gente deve falar em democracia. Insisto nisso, porque há uma tendência em certos grupos, sobretudo europeus, né? Alguns bons, mesmo Podemos, né? De abandonar a diferença esquerda-direita, achar que isso não pesa mais, nós não somos nem de esquerda, está terminando, né? Nem 3 minutos, isso, 1 minuto, tá bom, já terminou. Que não somos nem esquerda nem direita. Eu tenho a impressão de que isso caiu agora com o Macron. O Macron apareceu com isso e ele evidentemente não é de esquerda, é um centro-direita. Então, eu acho que é a esquerda, mas na realidade a esquerda hoje são um conjunto de movimentos emancipatórios. Isso nos enriquece, não empobrece. Em alguns autores isso aparece como uma confusão, abandonou-se a luta social. Bom, eu não posso discutir isso agora, existem patologias dentro desses movimentos, dentro dos movimentos antidiscriminatórios ou no movimento ecológico, existem deformações. No movimento ecológico existe gente que acha que esquerda e direita não tem importância. Tem isso, a gente conhece os brasileiros. E aí dá para mostrar qual é a importância, o que é, assim por diante. Eu acho que isso enriquece o nosso movimento em vez de empobrecer. Mas é preciso pensar isso tudo, é preciso articular isso tudo. Isso exige esforço que é teórico, mas que é prático também. A gente vai encontrar em qualquer frente de luta, a gente vai encontrar esse problema. Tem um ecologista, bom, etc., mas vai lá e diz, bom, vocês veem com essa história da esquerda, isso não tem mais importância, a humanidade. Bom, quer dizer, é preciso pensar isso tudo e assumir essas coisas. Bom, acho que o meu tempo terminou, eu fico por aqui. Obrigado, Rui. Gostaria de passar imediatamente aqui para o companheiro Gilmar Mauro. Boa noite a todos e todas. Peço licença para falar em pé, me sinto melhor. Professor Rui, Guilherme, prazer compartilhar essa mesa com vocês e aqui nesse sindicato de lutas. Obrigado pelo convite. 5 questões eu vou tentar trabalhar como desafios desse tempo. Evidentemente que nenhuma pretensão de ter verdades, mas ingredientes para o debate. E mais do que nunca nós precisamos fazer o debate e aprofundar determinados assuntos que nos permitam a compreensão o mais profunda possível do tempo presente para podermos agir quanto tática e estratégia. Um erro na análise certamente acarretará em erros na tática. Mesmo o acerto na análise pode ocorrer erros na tática. Então é um tempo de debate. E um primeiro capítulo de desafio é aprofundarmos a análise econômica e as mudanças que ocorreram na economia no mundo inteiro no último período. Embora, linha geral, o capitalismo continua capitalismo, a essência do modo de produção é a busca do lucro e a exploração da força de trabalho. Mas as formas, e principalmente com a reestruturação produtiva dentro da indústria, uma financiarização em geral da economia, evidentemente que mudou muita coisa no mundo. Nós vivemos uma crise que talvez não seja a típica crise cíclica do capital.
mas nós vivemos uma crise, alguns dizem sistêmica, outros, como Mesaros, diz que é uma crise estrutural do capital. Me inclino a acreditar que nós vivemos uma crise estrutural do capital. E que, portanto, não tem mais muita alternativa e nem possibilidades, como tivemos na década, em outros tempos da história do capitalismo, mais recentemente, 60 e 70, a possibilidade de um crescimento virtuoso da economia no Brasil ou em outras partes do mundo. O mundo é capitalista, mediado pelas relações mercantis. Tem 5 vezes mais dinheiro que coisas para comprar. E muita coisa dentro da indústria, e vocês metalúrgicos acho que estão vivendo isso, pelo que conversei com o presidente um pouco antes, estão vivendo, quanto era os trabalhadores nas metalúrgicas aqui em Sorocaba há um tempo atrás e quantos são hoje. E quantos vão ser amanhã, tá? Em função, inclusive, do processo da revolução tecnológica em curso no mundo inteiro. E isso não é uma particularidade brasileira. A crise econômica é uma crise planetária, uma crise do sistema. Mas o capital produziu muitas mudanças dentro das fábricas que efetivamente provocam também mudanças na estrutura organizativa e nas formas de luta da classe trabalhadora. Uma parte da classe trabalhadora, e se nós pegarmos o modelo fordista de produção, produção ampla, estoques grandiosos, etc., a greve foi um instrumento fundamental de luta da classe trabalhadora contra o capital. Em muitos casos hoje, com o processo de precarização, terceirização, etc., a greve deixa de ser um instrumento de luta. Um bocado da classe trabalhadora hoje não tem contrato formal e trabalha por produtividade em muitos setores da economia. Da agricultura, por exemplo, eu trabalho por produtividade em muitos lugares, por conta própria. Ele é um autônomo. Como um autônomo faz greve? Vou pegar um outro exemplo. A maior empresa de táxis do mundo não tem nenhum táxi. É um aplicativo. Uber e outros aplicativos. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um prédio. É um aplicativo. Quer dizer, a forma de luta direta contra o capital, a greve, nesse caso, é uma dificuldade muito grande. Não é que ela não possa existir, todos os associados ao Uber resolver fazer greve, mas é pouco provável que isso ocorra, inclusive em tempos de desemprego massivo. Se um para de produzir, entra o outro e toma o lugar, e assim por diante, uma guerra de todos contra todos. Então, essas mudanças na estrutura econômica trouxeram também outros setores de classe trabalhadora que nós não conhecíamos há 20 anos atrás. E hoje atuam principalmente nas áreas de serviços. Eu vou dar um exemplo bem banal, mas é os telemarketing, por exemplo. São milhões de jovens no mundo inteiro que trabalham nisso, são hiper, mega explorados, etc. É uma nova categoria da classe trabalhadora. Outras categorias em diminuição plena, como bancários, por exemplo. Olha a greve dos bancários, quanto tempo? Qual é o impacto para o grande capital de uma greve dos bancários hoje? A maioria das grandes transações ocorre via meios eletrônicos e assim por diante. Então, mudou a realidade concreta econômica e isso impacta sobre as formas organizativas que nós produzimos historicamente, que é o segundo capítulo do desafio. Essas formas organizativas, elas foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após a outra tinha melhoria de condições de vida. E nós estamos adentrando num tempo em que o desenvolvimento do capitalismo não produz mais melhorias para a classe trabalhadora, produz retrocessos para a classe trabalhadora. É perda de direitos. É a Europa, o professor citou as mudanças que estão ocorrendo, as contra-reformas no mundo inteiro.
Nós tínhamos um salário direto associado à venda da força de trabalho e uma espécie de salário indireto, que eram direitos sociais, saúde, segurança, enfim, transporte público, que estão acabando em várias partes do mundo, inclusive direitos sociais como nós agora, com a tal da reforma da Previdência, que nós estamos perdendo. Ou seja, a produção de mercadorias, cada vez mais uma produção de mercadoria com um tempo de duração pré-determinado. Tá? Evidentemente que para se produzir uma mercadoria se extrai matéria-prima e você devolve lixo para a natureza, e é muito rápida, né? Um computador você compra hoje no celular, daqui a 6 meses está completamente ultrapassado, virou lixo. Mas para o capital ganhar dinheiro, ele precisa produzir e vender cada vez mais. Mas isso impacta o meio ambiente e também, evidentemente, não há, né, como expandir tanto assim o mercado, já que o mundo é capitalista. Né? Até a década de 60, 70, com todos os problemas do socialismo real, você tinha algum, né, contraponto. Não tem nada, é tudo capitalismo. Tá? Para expandir isso, precisaria vender para outro planeta. Nós não temos outro aqui por perto, né, para fazer vendas. Então, as crises se voltam para dentro. Eu diria que o capitalismo é o sol do meio-dia, talvez indo para a tarde, é o mais forte, está arrebentando com tudo, mas traindo para uma crise. Não que a crise vá resolver o problema do capitalismo. O capitalismo não morre pela crise própria. É preciso ajudar a derrubar. Mas as formas organizativas, que eu volto nelas, que nós produzimos são formas defensivas. E nós precisaríamos, nesse tempo histórico, de formas ofensivas contra o capital. E nós não temos. Podemos fazer e devemos fazer uma série de autocrítica. As formas organizativas que nós temos são as melhores que a gente conseguiu produzir. Tá? Também não adianta idealizar uma forma que nós não temos. Mas elas não dão conta, nesse tempo histórico, de fazer esses enfrentamentos. Dou um exemplo. Um bocado da juventude, inclusive os nossos filhos, não se veem dentro das nossas organizações. Tem dificuldade de se ver militando no partido, no sindicato, no movimento e assim por diante. E muitas vezes, inclusive, tem ideias progressistas, mas não se enxergam mais nesses formatos organizativos. Então é preciso construir outras formas organizativas, sem colocar, evidentemente, na lata do lixo aquilo que nós temos e que nós precisamos fortalecer nesse tempo histórico. E estamos fortalecendo. A construção das frentes e uma cultura de frente e de luta política está em curso no Brasil. Nós tínhamos cultura de alianças eleitorais. É diferente. Nós estamos construindo uma cultura de unidade política fundamental, porque individualmente cada organização não tem força suficiente para fazer o enfrentamento que precisa ser feito nesse tempo histórico. Um terceiro capítulo, desafio, talvez o professor já tenha entrado. Talvez não concorde com tudo, toda a explanação, mas acho que é fundamental um ingrediente aqui. É fazer um balanço crítico das experiências de tentativa de superação da ordem do capital. E foram muitas. Algumas revoluções que foram vitoriosas, outras tentativas que foram derrotadas, mas que são experiências fundamentais para resgatarmos nesse tempo histórico. É evidente que houveram erros e é preciso corrigir os erros, mas é evidente que existiram contribuições fundamentais para a esquerda no mundo todo. E nesse momento é preciso recuperá-las. Fazer um balanço dessas experiências, do que foi o socialismo, as lutas anticapitalistas, para aprendermos com a experiência histórica, é fundamental nesse tempo. Pelo meu tempo aqui, eu não vou delongar demasiadamente. Se eu tiver tempo, eu vou voltar no final, mas meu medo é daqui a pouco me falarem que falta só 2 minutos e aí eu me lasquei. Está tranquilo. Um quarto ingrediente é nós fazermos um balanço da nossa estratégia política e das táticas políticas que nós usamos. Nós construímos, ao longo de muitos anos, e é uma construção belíssima, a ideia
de articulação entre partidos e movimentos sociais. Um pouco brinco, é a tática da pinça, né? Você faz a luta popular para fazer a disputa institucional. Para, com a disputa institucional, fortalecer a luta popular. Algum problema deu de errado aí, nessa tática e nessa estratégia. Que nós fizemos a disputa institucional e o braço institucional, num determinado momento, cresceu pra caramba. Qual foi o problema? Que o bracinho do movimento popular, num determinado momento, desmilinguiu. Ao invés de nós fortalecer a luta popular, o poder popular de fato, né, em determinado momento a gente priorizou e deu vazão simplesmente à luta institucional. Algum problema no método está errado. Não que toda a estratégia esteja equivocada, mas é um problema que precisa ser analisado para evitarmos cometer os mesmos erros daqui por diante. Em termos de tática política, idem. Quer dizer, nesse tempo histórico, o que são as táticas políticas? Nós ainda estamos com dificuldade de mobilizar a classe trabalhadora em geral. As nossas mobilizações, em geral, são mobilizações de militância organizada dentro dos nossos movimentos. Isso é ruim? Não, é ótimo. E saibam de uma coisa: se nós não tivéssemos feito a resistência que a gente fez ao golpe, tenham absoluta certeza que nós tínhamos sido esmagados muito fortemente pelo governo golpista e todos os golpistas, porque o golpismo instigou e estimulou ideias retrógradas pelo Brasil afora em todos os setores. Contra as mulheres, contra a negra, contra a sem terra, mortes por tudo quanto é canto. A resistência que nós fizemos na Paulista e em todo o Brasil foi fundamental para fazer um embate político da sociedade brasileira. Eles não têm força para nos esmagar. Nós não temos força nesse momento histórico para vencê-los também. Mas foi fundamental colocar a militância organizada nesse processo. O desafio é colocar mais gente. A classe trabalhadora em geral, que ainda parece estar assistindo a uma partida de ping-pong ou de tênis, né? Bola vem para cá, vai para lá. Aquele torcedor, né, na arquibancada, lá não se posicionou. E tem uma dificuldade nesse momento de nós dialogarmos com essa classe trabalhadora numa perspectiva de mobilização. Aí talvez tenha a ver com um quinto ingrediente, que é o ingrediente do método, que também precisamos corrigir. Em geral, a esquerda separou, e para mim é um ingrediente fundamental, separar a luta política da luta econômica. Meu modo de ver, isso é um erro, um equívoco. É tipo, o movimento social faz luta econômica, o partido faz luta política. Quando você separa o sujeito da luta econômica da perspectiva política, tu impede que o sujeito da luta pela terra, do salário, da casa, se transforme em um sujeito político. Aceda a um grau de consciência política. Não dá para separar a luta econômica da luta política. A luta econômica deve ser luta política também. É luta política, é luta pela disputa contra o capital. Segunda separação é separar o próprio debate, a teoria da prática. É impossível, não dá. Alguém que elabore belos textos, etc. Não que não tenha intelectuais, nada contra, muito pelo contrário. Deve-se ter uma produção intelectual, mas é preciso, no seio dos nossos processos, das nossas lutas, fazer o que Marx chamou de praxis. É a prática refletida permanentemente. É o debate, o planejamento, a ação, a reflexão, a crítica, a autocrítica numa perspectiva de corrigir os erros e avançar. Como nós não podemos separar o presente do futuro? Eu sempre brinco com todos. A agricultura nos ensina uma coisa muito simples. Se você quiser colher abacate, você precisa plantar abacateiro. Ponto. Ou seja, se nós quisermos ter uma sociedade onde mulheres e homens tenham igualdade, é preciso plantar aqui e agora.
dentro do sindicato, dentro do movimento sem terra e dentro das nossas casas. Se nós quisermos uma sociedade sem discriminação racial, sexista, qualquer tipo de discriminação, é aqui e agora que a gente precisa plantar isso. Se nós quisermos uma sociedade livre, com igualdade, é preciso plantar aqui e agora, no cotidiano nosso. Não é lá na frente. Aqui é a desgraceira do capitalismo, lá no socialismo a gente vai resolver todos os problemas que nós tivermos. Não, é aqui e agora que é preciso construir novas relações, novos valores, uma perspectiva de plantarmos, inclusive, para as gerações presentes e futuras aquilo que a gente quer. Mas, em geral, também produzimos uma esquerda um tanto quanto vanguardista, e às vezes se coloca automaticamente, se autodenomina vanguarda da luta, inclusive comemora a derrota de outros agrupamentos de esquerda, porque é um concorrente a menos na disputa pela vanguarda. Isso é antirrevolucionário. Isso não é revolucionário. Uma esquerda que comemora a derrota de outro setor de esquerda é reacionário. Uma esquerda que, para se projetar, tem que subir nas costas e massacrar outros agrupamentos de esquerda, não está querendo construir referência. Então, uma esquerda que projeta indivíduos mais do que projetos, não que o indivíduo não tenha o seu papel na história, a liderança de massa tem o seu papel na história, mas eu sou daqueles, nesse sentido eu sou luxemburguista. Melhor um erro cometido coletivamente do que o melhor acerto do melhor comitê central, ou do que o melhor acerto individual. Um erro discutido e cometido coletivamente serve para uma autocrítica e para o crescimento coletivo. É preciso avançar numa perspectiva de superar essa lógica, mas é preciso trabalhar numa perspectiva de planejamento, de médio e longo prazo. O capitalismo nos dá aula disso, as empresas nos dão aula disso, planejamento de 10, 15, 20 anos, e nós planejamos quanto tempo? Às vezes a gente faz um planejamento por um mês e por WhatsApp alguém desmancha ainda o planejamento. Ou seja, daqui 3, 4 anos, quantos militantes a gente quer ter? Onde queremos estar? Que tipo de investimento em formação a gente precisa fazer para ter esses militantes? É olhar para o médio prazo e projetar aquilo que a gente quer. Evidentemente que o planejamento pode ser refeito, mas é preciso planejar. Se nós não planejarmos e agirmos no conjunturismo, é difícil acumular uma perspectiva de médio e longo prazo. Nós precisamos também avançar em perspectiva de construções de articulações internacionais. Pegar qual é a internacional que nós temos nesse momento? Olha, o capital em escala planetária atua no mundo inteiro. Como articular a classe trabalhadora em escala planetária para fazer isso? Agora, evidentemente, e para organizar internacionalmente, é preciso organizar aqui. Então, o nexo do local com o geral, do particular com o geral, do nacional com o internacional, uma imbricação dialética, né? Que evidentemente não se sobrepõe uma a outra, mas deve estar articulado. São desafios que estão postos para nós nesse momento. Indo para os finalmente, é preciso também, nesse tempo histórico, termos muita paciência e perseverança. Tá? Eu sempre uso o exemplo que, às vezes, na nossa agonia, a gente quer chegar num lugar, fazer uma análise de conjuntura que todo mundo concorde, e se não concordar, é peleia. Tá? Não concordar, dá fora. Olha, muitos de nós temos filhos, né? Eu uso sempre o exemplo dos filhos, né? Já tomou banho,
Já escovou o dente? Já arrumou sua cama? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, com 18 anos ainda tem que... E aí, já arrumou seu quarto? Ou seja, é um processo de persistência no trabalho, educação. E na política, ou na educação política, ou na formação política, nós não podemos querer dar um cursinho de formação e achar que está todo mundo formado e não precisa mais nada. É um processo permanente, porque o aprendizado deve ser permanente. Então é preciso ter paciência nesse tempo histórico. Às vezes nos dá muita agonia com grupos até de familiares, né? Todos nós, eu acho que já brigamos com algum familiar defensor do Bolsonaro, qualquer coisa, né? Qual é a informação que esse sujeito recebe? A informação dos grandes meios de comunicação. Então, de alguma forma, os dirigentes militantes têm algum privilégio. O dirigente aqui, né, tem a possibilidade, estava me falando, foi para a China outro dia, né? Foram conhecer outra realidade. Ou seja, nós temos oportunidades quanto dirigentes que são fundamentais, não para nos endeusarmos, não para dizer que a gente é mais importante que todo mundo. Ao contrário, eu, como dirigente sem terra, devo à minha categoria sem terra pobre a possibilidade que eu tive de superar um pouquinho da minha ignorância. Não é a categoria que deve para mim, sou eu que devo à minha categoria aquilo que me permitiu. E assim, um monte de dirigentes. Então é preciso ter paciência e fazer a disputa. Paciência não é se acomodar. Então deixa para lá. Não, nós temos que disputar, mas temos que disputar levando informação, criando espaços de que a formação chegue até lá. Esse é um dos grandes problemas da esquerda. Nós podíamos elencar mais uns quantos, professor. Mas, cada sindicato tem o seu boletim, cada movimento social tem o seu boletim, e nós, talvez, se juntarmos todos os jornalistas que nós temos de movimento social de sindicato, nós ultrapassamos em número a Rede Globo, Rede Record e assim por diante. Mas está cada um fazendo o seu boletim, e às vezes o boletim lá, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Foto e foto. É hora de olharmos também numa perspectiva de construção de instrumentos de comunicação que atinjam o povo brasileiro. É hora de buscar essa cultura da unidade que nós estamos produzindo. Quero concluir dizendo que, de fato, vivemos tempos de tempestades. Mas nas tempestades, é evidente que muitos galhos secos vão cair, muitas árvores corroídas pelos cupins vão cair, muitas estruturas vão desabar. Normal. Por outro lado, muitas estruturas vão sobreviver. Há um provérbio chinês, para usar a tua viagem, que diz: quem tem raízes não teme as tempestades. Quem tem raízes acolhe os ventos. É nos tempos de tempestades que há uma depuração também da floresta e das estruturas. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos raízes fortes e sobreviveremos a essa tempestade e sairemos muito mais fortalecidos nesse tempo histórico. Porque, afinal de contas, apesar de Temer, apesar de um monte de coisa, estamos vivos. E isso é ingrediente fundamental. Vou terminar com uma brincadeira. Uma vez um amigo, eu sou um cara azarado, pai encrenca, perdi namorada, eu não sabia o que dizer. Eu falei, rapaz, tu é um cara de sorte. Pensa num cara de sorte. Eu também, todo mundo. Entre milhões de espermatozoides, você nadou e chegou primeiro lá. Encontrou um óvulo pronto para ser fecundado. A sua mãe não te jogou para fora. Você cresceu, está aqui. Pensa num cara de sorte. Imagina quantos bilhões de irmãozinhos seus que foram para outros rumos, né? Que não foi esse. Então, brinco dessa forma para dizer o seguinte: nós estamos vivos. Se nós tivermos a capacidade de produzir espaços de debate, e aí Gramsci, né? É o intelectual coletivo que vai responder às necessidades de análise e de ação que
que nós precisamos fazer nesse tempo histórico, não tenho dúvida que vamos sair da crise e vamos dar passos no sentido de nos fortalecer e de continuar a pauta e a luta pelo socialismo que um dia faremos no nosso país. Obrigado. Obrigado, companheiro Gilmar. Dando continuidade, vamos ouvir agora o companheiro Boulos e depois nós abriremos para o auditório para as perguntas e a gente provocar ainda mais o debate, que até o momento está maravilhoso. Companheiro Boulos. Bom, boa noite a todas e todos. Agradecer ao sindicato pela iniciativa, primeiro, parabenizar o sindicato de fazer um ciclo de debate, de buscar a formação, a discussão, agradecer pelo convite, cumprimentar o Rui e Gilmar. Bom, eu vou tentar direcionar minha fala por um caminho mais conjuntural, embora, enfim, vai ter pontos com certeza de encontro com a fala do Gilmar, do Rui, mas começo mais terreno aqui, na situação concreta que nós estamos hoje. Eu acho que é difícil, pensando a conjuntura brasileira nesse momento, nós não partirmos do reconhecimento de que sofremos uma derrota histórica. Nós sofremos. Né? Partir do tom otimista que o Gilmar termina, mas é um tom realista também. Já disseram que temos que deixar o pessimismo para tempos melhores. Em tempos como esse, é preciso o otimismo da ação, mas é importante que a gente reconheça o buraco em que nos metemos. Né? O golpe consagrado no ano passado, esse golpe foi muito mais, nós sabemos, do que tirar uma presidenta que havia sido eleita pelo povo brasileiro. Esse golpe foi, sobretudo, impor ao país uma agenda que não foi eleita pelo povo. Mais do que isso, uma agenda que nunca seria eleita pelo povo. Vejam vocês, se alguém chegasse numa eleição e dissesse, olha, meu programa eleitoral é acabar com a aposentadoria, destruir direito trabalhista, congelar dinheiro de saúde e educação por 20 anos. Votem em mim. Não ganha eleição em lugar nenhum do mundo. Um programa como esse só poderia chegar ao poder como chegou por um golpe. Por esse ataque. E vejam, em pouco mais de um ano, essa turma voraz que se apossou do poder no Brasil impôs um nível de retrocesso secular, literalmente. Em um ano, o Brasil andou para trás um século. Os 3 grandes pactos nacionais que foram firmados no último século no país, construídos com seus limites, com as suas contradições, mas é o que temos, esses 3 grandes pactos estão sendo desmontados um após o outro. Se nós pegarmos, primeiro, o mais recente, o chamado Pacto Lulista, ou o que representou o arranjo dos 13 anos de governo do PT. Ali, com limites, com contradições, com concessões, mas enfim, se firmou um conjunto de programas sociais, se firmou uma política consistente de valorização do salário mínimo, que ultrapassou 80% em pouco mais de 10 anos. E isso foi expressivo para tirar milhões de brasileiros da pobreza extrema, da miséria. No entanto, a fragilidade desse pacto fez com que fosse o primeiro. O que fizeram? Começaram desidratando os programas sociais, continuam. Alguns simplesmente acabaram.
é o que fizeram com Ciências Sem Fronteiras, é o que fizeram com Farmácia Popular, né? Os que não acabaram estão sendo cortados drasticamente. Bolsa Família sofreu no mês passado, ou retrasado, o maior corte da história, 500 mil pessoas cortadas do Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida, a área de atuação do movimento que eu participo, o MTST, está congelado. Mais médicos cortando convênio. E no que se refere à valorização salarial, bom, os sindicalistas e as sindicalistas que estão aqui podem falar melhor que eu. Os dissídios do último ano, de praticamente todas as categorias do país, foram abaixo da inflação. Só as categorias mais fortes e com sindicatos mais fortes conseguiram a reposição inflacionária, às vezes algum ganho, mas a maioria teve perda salarial. A situação é de queda da renda do trabalhador. Não contentes com isso, essa turma foi mexer lá no Pacto da Constituição de 1988. A Constituição também ali, não é nenhuma Constituição revolucionária, bolivariana, nada disso. É a Constituição do Centrão do Ulisses Guimarães, que com a pressão dos movimentos sociais nos anos 80 conseguiu alguns pontos avançados, como o SUS, como a educação pública universal, como a Seguridade Social, a Previdência, uma certa rede de proteção social do Estado brasileiro. E essa rede é duramente atacada, para não dizer que teve sua morte anunciada, quando aprovam no final do ano passado a famigerada PEC 55, que prevê um regime fiscal de congelamento de gastos sociais pelos próximos 20 anos. Não é qualquer coisa. Teve gente que dentro da esquerda ainda não caiu a ficha, não entendeu a gravidade disso. Primeiro, não há exemplo em qualquer país do mundo de uma medida tão draconiana quanto, do ponto de vista de austeridade fiscal. Nenhum país do mundo. Nem os magos do neoliberalismo, nem Thatcher, nem Pinochet no Chile, nem Menem na Argentina, nem Fujimori no Peru. Nenhum deles chegou ao ponto de impor como cláusula constitucional de seus países um congelamento obrigatório de investimento social por 2 décadas. Isso nos faz, inclusive, perceber o caráter antidemocrático dessa medida. Porque, vejam, um governo que, aliás, não foi eleito, definiu a política social e econômica dos próximos 4 governos eleitos no país. Não basta chegar lá e ganhar a presidência, não. Você pode eleger, né, o Papa Francisco, presidente do Brasil, o Leme, quem você quiser. Né? Se não tiver força para reverter essas medidas, essa em particular, não governa com o projeto popular. Vai fazer política neoliberal. Queira ou não. Porque foi uma marra que se impôs ao Estado brasileiro. E terceiro, como se não bastasse, o último ato até aqui desse governo, em termos de desmonte do pacto, foi tocar lá no pacto varguista dos anos 40. Ao rasgarem, picotarem e pisarem em cima da consolidação das leis do trabalho, aprovada em 1943. Vejam, reforma trabalhista, acho que não é o caso de detalhar, colocar aqui, é um debate que foi feito amplamente na sociedade nos últimos meses, mas ela é o fim da CLT. O negociado sobre o legislado é o fim da CLT. Né? A legislação se torna opcional. Porque se eu faço um acordo, ou se eu imponho um acordo coletivo, né, isso se sobrepõe à legislação, então eu posso escolher se tem CLT ou se não tem. Sem contar, enfim, terceirização irrestrita, pejotização, todas as formas de subcontratação agora legalizadas, legitimadas, a partir de novembro, quando começa a valer, que significa a desestruturação completa das relações de trabalho no Brasil, em prol do capital e contra o trabalho.
Vejam, esse cenário é um cenário de derrota dura. E conduzido por um governo com 3% de aprovação social. 3%, sem legitimidade social e popular nenhuma. Um governo que se mantém ao poder fazendo balcão de negócios e compra de voto ao céu aberto, como fez na votação do mês passado. Esse é o cenário. Vejam, esse cenário, apesar de terrivelmente selvagem do ponto de vista da ofensiva do capital, não é um cenário apenas nacional. Ele é a expressão de uma contradição que se aprofunda a cada dia entre o regime de acumulação do capital e qualquer princípio democrático. O golpe no Brasil não foi algo isolado, né? Quando o capitalismo, como tentativa de responder à sua crise, impõe uma acumulação mais dura, essa acumulação se torna cada vez mais incompatível com as regras básicas da democracia, mesmo da democracia liberal. Não estamos falando aqui de conselhos, de poder popular, estamos falando da democracia liberal. Até mesmo a regra mais simples de votar de 4 em 4 anos. Ou a regra de que a soberania do voto popular vale alguma coisa. Não é só aqui, veja o que fizeram na Grécia. O povo grego foi lá e votou no plebiscito não ao pacote de austeridade. O Banco Central Europeu falou, ou é isso ou asfixiamos a Grécia. Quando a soberania do voto popular, de algum modo, se conflita com o interesse de um regime duro de acumulação de capital, ela é escanteada como um obstáculo. Esse cenário de regressão democrática em termos internacionais se expressa também no mundo todo como crise de representação. Esse fenômeno que nós estamos vivendo aqui, de instituições sem credibilidade nenhuma, de chegar na rua e perguntar para as pessoas, olha, você acredita que alguma coisa vai mudar no país com o Congresso Nacional, com essa eleição, com esse sistema político? Ninguém acredita. Né? Sistema político completamente desacreditado, na lona, falido. Né? Nós vemos uma crise institucional e de hegemonia no Brasil que não é só o governo Temer, é uma crise do sistema político da nova república, feito na transição da ditadura militar. Esse sistema faliu, não gira mais. Em meio a um cenário internacional de que ninguém se sente representado pelas democracias liberais. O que isso gera de imediato como produto? Gera o fenômeno que nós estamos vendo aqui da antipolítica. Da insatisfação completa, da descrença completa de que se possa mudar alguma coisa através da política. E que é um fenômeno perigoso. Não necessariamente ele é de direita. E é importante aí que a gente compreenda isso. Né? Porque, bom, que as pessoas não se sintam representadas por esse sistema político, vamos lá, né? É muito compreensível, porque esse sistema político não nos representa. Esse sistema político representa interesses oligárquicos de minorias. Nunca representou as maiorias e agora isso se torna mais escancarado ainda. É natural que as pessoas não se sintam representadas. O problema é quando este sentimento de não representação é desaguado para caminhos de direita. E aqui no Brasil tem sido assim, de maneira hegemônica. Vejamos, a antipolítica de terno, está aí João Dória. Né? Outsider, não sou político, sou gestor. Os empresários da política, esse fenômeno está aí, ó. Macron na França, com um discurso, né? O Macri na Argentina, o PPK no Peru, o Trump nos Estados Unidos, empresário bem-sucedido, bilionário, outsider. A antipolítica de toga
e esse fenômeno se fortaleceu muito no país com a Lava Jato, que são os heróis do combate à corrupção, os salvadores da República, que, portanto, podem tudo, impor todas as medidas de exceção em nome do combate à corrupção. Muito bem, o professor colocou, e acho que esse é um ponto que nós temos que colocar. É inadmissível num projeto de esquerda que a corrupção seja o nosso método. Isso é inadmissível, isso tem que ser posto na mesa. Agora, ao mesmo tempo, a história do Brasil e da América Latina mostra que o combate à corrupção foi apropriado pelas forças mais regressivas, que não queriam combate à corrupção coisa alguma, mas queriam impor projetos de poder. Quem duvida que o comando da Lava Jato hoje é um projeto de poder? Está cada vez mais claro no país. Representam um projeto de poder. E também, e essa forma tem crescido muito por aqui, que é a antipolítica vestindo farda, que é Jair Bolsonaro, que é o discurso da ordem. No meio desse caos, dessa confusão, dessa crise, alguém precisa botar ordem na casa, né? Alguém precisa botar a rota na rua, alguém precisa, né, acabar com essa vagabundagem. E esse discurso, que sempre teve força na sociedade, como já dizia Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Né? E esse discurso ganha oportunidade com a descrença em saídas políticas de se tornar um discurso forte. Veja aí como está Bolsonaro nas pesquisas. É um cenário perigoso. E nisso, em meio a uma crise econômica profunda, país afundado numa recessão, e a agenda de um governo ilegítimo é retirada de direitos brutal. Ao mesmo tempo, uma crise política profunda, de representação, de legitimidade do sistema político. E o surgimento de subprodutos da antipolítica pela direita. Nisso, nós temos cenários muito abertos. E alguns setores do andar de cima começam a preparar uma transição conservadora. Porque o que está em jogo nesse momento é discutir qual vai ser a transição política no Brasil. Este sistema político faliu. Ele pode ainda subsistir mais alguns anos, mas esse sistema político perdeu a capacidade básica de coesionar a sociedade. Qualquer regime político, para permanecer de pé, ele tem que ter alguma condição de construir maiorias, de gerar coesão. Mesmo a ditadura teve. Sem precisar ser isso por eleições. Durante o período de maior crescimento econômico, a ditadura militar conseguia coesionar maiorias no Brasil. Esse sistema político perdeu capacidade de coesionar. Ele não constrói mais maioria. E essa é uma crise de hegemonia. E a discussão é se a transição é aprofundando a democracia, com uma saída progressiva e popular, se a transição é com o povo, ou se a transição é regressiva, sem o povo, de cúpula, conservadora, para um sistema talvez ainda mais fechado, que pode ter a participação desses setores do judiciário. E, evidentemente, esse caminho começa a se delinear. Quem aqui já não ouviu nas últimas semanas o Diz que Diz sobre parlamentarismo? Ora, parlamentarismo no Brasil já foi colocado em cena em duas crises nacionais. Em 63, para tentar barrar Jango. Perderam, porque votou em plebiscito. Em 93, se eu não me engano, depois do impeachment do Collor. Perderam, porque votou em plebiscito. E agora, como eles sabem que votar em plebiscito não deu certo, querem provar pelo Congresso Nacional mesmo. Esse debate está posto. Parlamentarismo no Brasil, não é nada contra parlamentarismo como um princípio, em alguns lugares funciona melhor, esse presidencialismo de coalizão é uma porcaria, faliu. Agora, parlamentarismo no Brasil hoje significa 2, 3 décadas de deserto do ponto de vista de participação popular na política. Significa o arranjo das coalizões que controlam o parlamento brasileiro há 30 anos para controlar mais 30.
Essa transição conservadora que também se expressa na tentativa de inviabilizar a candidatura do Lula no ano que vem. Com todos os limites, com todos os problemas, e aqui a discussão não é programática, se concorda ou não. A discussão é que, evidentemente, o Lula é a maior liderança social do país e a única com condição hoje de ganhar a eleição deles. E por isso, para manter o processo que eles iniciaram com o golpe, é preciso barrá-lo. E é esse o debate que está posto também. Pois bem, colocados esses elementos da crise econômica, da crise política, eu queria apontar rapidamente alguns desafios que eu acredito que estão postos para a esquerda brasileira, para o movimento social e sindical, para o campo popular do nosso país. 3 desafios fundamentais. O primeiro é o desafio da unidade. Nós, considerando que sofremos uma derrota, considerando que há uma ofensiva da direita e do capital no nosso país, a questão da unidade do campo popular progressista e dos movimentos sociais não é mais uma escolha. É uma necessidade. Sem essa unidade, nós seremos esmagados. Uma unidade em torno de bandeiras fundamentais. Da bandeira de combater o retrocesso. Da bandeira de evitar um aprofundamento de saídas antidemocráticas. E da bandeira, se possível, de estabelecer um programa mínimo de avanços para o país. Essa unidade é fundamental, porque às vezes é o seguinte, a gente fica, reconhecemos aqui na mesa, estamos juntos, é fora Temer, é contra as reformas, não sei o quê. Então tudo bem, vamos para a rua todo mundo? Não, pera lá. Tem que ver o que o Gilmar acha da Revolução Russa, tem que ver o que não sei quem pensa que foram os governos do PT, qual é o balanço, a avaliação. Evidentemente, há coisas que nos separam. Isso não é ruim. Ter diversidade no pensamento e na discussão da esquerda é fundamental. Pensamento único e a intolerância já basta a direita. É fundamental que a gente trabalhe a diversidade, respeite a diversidade de representações, de posições políticas no nosso campo. Mas é igualmente fundamental que a gente saiba atuar junto daquilo que nos une. E não é pouca coisa que nos une. Isso, às vezes, a gente não consegue. Presos num internismo, numa pequena disputa, num sectarismo. E sectarismo que existem dos dois lados. Tanto um sectarismo daqueles que se consideram os iluminados e que nada presta a não ser eles próprios, que todo mundo é errado, que não sei o que, tem contradição, que tem que ser puro, que não sei o que, como também o sectarismo daqueles que não admitem nenhuma crítica e nenhuma discussão, que tudo que fizeram é certo, perfeito e que não tem nada que discutir. Esses dois sectarismos atrapalham a unidade. A unidade nós temos que construir com amplitude, sem apostar, como disse o Gilmar, na derrota de ninguém, até porque o que eu vi até aqui é que as derrotas que o PT sofreu não fortaleceram a esquerda. Quem cresceu com isso foi a direita. Então, achar que o crescimento de outros setores de esquerda é na derrota não me parece uma boa aposta, para dizer o mínimo. Isso não significa que não seja legítimo ter críticas ao PT e disposição de construir coisas à parte do PT. Bastante legítimo. Nós temos que combinar o espírito crítico com a amplitude, com a ausência de sectarismo e com a capacidade de nos unir em torno dos temas que são comuns. Isso eu considero um primeiro desafio importante. Um segundo desafio é a capacidade de reconectar a esquerda com a base popular. Porque
uma esquerda que não tem povo, que não tem base social, pode produzir importantes debates, não é? Mas não é capaz de ser instrumento de transformação real da situação política. E vejam, os caminhos tomados pela esquerda brasileira nos últimos 20 anos, pelo menos, lamentavelmente, desprivilegiaram o trabalho de base. Desprivilegiaram o contato direto e permanente com o povo, com os trabalhadores, com as massas populares. A maior parte da esquerda e dos movimentos sociais deixou de estar onde deveria estar, no dia a dia, ouvindo, acolhendo demandas, lutando junto. Porque também trabalho de base, às vezes tem essa ideia, vamos fazer trabalho de base. Então pega aqui a cartilinha, ó, vamos montar uma roda ali na praça do bairro e ler o que as pessoas têm que fazer e passar a nossa doutrinazinha. Trabalho de base não é isso, né? Trabalho de base significa estar atento às demandas das pessoas, escutá-las, saber o que elas querem. É o básico para querer contar com elas para algum projeto, né? E isso se deixou de fazer. E quando se deixa de fazer isso, isso tem um preço. O preço, no nosso caso, foi não ter força social para derrotar o golpe. Vamos combinar, né? Mas falou aqui, a maioria do povo brasileiro não foi para as ruas nem para um lado nem para outro. Não foi de verde e amarelo gritando fora Dilma e não teve conosco tampouco. Quem esteve na resistência ao golpe foi o ativismo, a militância democrática dos movimentos, né? E por quê? Porque nós não fizemos a lição de casa no período anterior. Por que não tivemos força para barrar a PEC? Por que não tivemos força para barrar a reforma trabalhista? Claro, evidentemente, tem a mídia, tem a direita, tudo isso é claro, mas também tem as nossas insuficiências e o trabalho que nós deixamos de fazer. Os debates que nós deixamos de colocar. O pé no barro que faltou. Isso é fundamental. E é uma lição que nós precisamos aprender. Tanto mais quanto nós vemos que não existe espaço vazio. Esse espaço que nós deixamos, as igrejas evangélicas neopentecostais foram lá, ó, tomaram e entraram. Vai para cada quebrada, para cada periferia desse país. Tudo quanto é canto. Quem você vai encontrar fazendo trabalho de base? Uma igrejinha ali em cada esquina, ouvindo as pessoas, dialogando, panfletando de porta em porta, conversando, querendo saber das necessidades, evangelizando. Quem você vai encontrar? Por isso, se tornou a potência que se tornou na política da sociedade brasileira. Não só do ponto de vista de capacidade de eleição parlamentar, não. De enraizamento. Em associações, em todo tipo de organização de base, de bairro, popular. E vejam, às vezes existe da parte da esquerda um certo preconceito em relação aos evangélicos. Né? Os evangélicos, né? Mede as dezenas de milhões de evangélicos no Brasil como se fossem todos um Malafaia. E não é assim. No momento que eu atuo, o MTST tem cerca de 80% da sua base social evangélica. É um movimento de periferia, organiza as pessoas nas ocupações. Enorme maioria. E são evangélicos e evangélicas que vão queimar pneu na rodovia contra o terra, que fazem a ocupação de terra. Se a gente captar isso por evangélico é direita, não fecha. Está errada essa chave. A chave que nós devemos buscar é o que eles estão fazendo para conseguir ganhar mentes e corações do povo que nós não estamos fazendo. Outro dia eu estava conversando com uma companheira militante do movimento que é da igreja evangélica há muito tempo. Ela já tem seus 60 e tantos anos e
E a gente conversava e ela me explicou um dia por que estava na igreja. Já contei a história. Numa outra ocasião, tinha até um pastor evangélico na plateia, foi bem interessante. E ela disse o seguinte: eu estou na igreja, sei lá, eu já há 20 anos que ela está na igreja, eu estou na igreja porque nunca na minha vida tinham lembrado do meu aniversário. E aqui na igreja tem um grupo que lembra do aniversário de todo mundo, faz uma festinha, bota um bolinho, chama os amigos e tal. Isso pode parecer uma coisa totalmente banal, né? Coisa besta, isso não nos diz respeito, né? Agora vejam, enquanto a gente, muitas vezes, nos nossos espaços, na nossa convivência, na nossa relação com a base, acha que isso não tem a menor importância, a maior parte do povo que está lá fora acha que o que a gente está discutindo aqui não tem a menor importância. É uma falta de conexão completa. Porque a gente deixou de se dispor a lidar com as necessidades mais elementares, subjetivas, inclusive, das pessoas. Isso é trabalho de base também. E que precisa ser retomado pela esquerda, sob a pena de nós não conseguirmos ter capacidade de mobilização para enfrentar o próximo período, né? As próximas tentativas de retrocesso. Ou para impulsionar os nossos projetos de avanço. Por último, acho que o debate está colocado também do ponto de vista do desafio de pensar novos caminhos, de pensar para onde nós queremos ir, quais os rumos da esquerda. Isso não significa jogar fora o que nos trouxe até aqui, com os limites, com o que seja. Bom, aqui estamos. Mas isso significa reconhecer que o momento atual é um momento muito diferente do que era 15 anos atrás. Quando o Lula chega ao governo em 2003, ele constrói uma equação em que foi possível todos ganharem. Ganha-ganha. Os trabalhadores ganham com programas sociais, com aumento do consumo, com valorização salarial. E a burguesia continua ganhando. Muito, aliás. Recordes de lucro de vários setores da mineração, do agronegócio, tudo mais. Privilégios, muitos deles permaneceram intocados. Não se pautou reforma política, não se pautou democratização das comunicações, não se pautou reforma tributária. Mas foi um arranjo que foi possível, ou seja, você ter avanços para a maioria sem bater de frente com os privilégios da minoria. O que tornou possível isso? Que, aliás, foi a chave também da popularidade do Lula. Lula deixa o governo com 90%. Quem não entender isso como um arranjo popular também não entende o que está acontecendo com o Lula no Nordeste agora. Né? Não entende a importância que isso tem para a vida das pessoas. No entanto, isso tem limites. Só é possível você dar para um lado sem tirar do outro quando o bolo está crescendo. Tinha 4% de crescimento econômico ao ano. Uma conjuntura internacional com as commodities lá em cima. A China estourando. Depois da crise de 2008, o cenário mudou. O Brasil deixa de crescer. Não, o orçamento cresce menos. Não dava mais para fazer política social só com manejo orçamentário sem mexer no andar de cima. Hoje nós estamos num momento ainda pior. O Brasil afundado numa recessão das piores da sua história. E por isso uma sociedade polarizada. Não tem margem de manobra econômica para ganha-ganha. Por mais que se queira reeditar, não tem margem para isso. Nem econômica, nem política, nem social no Brasil hoje. Portanto, nós chegamos num momento em que não tem mais espaço para avanço sem conflito. Não dá para a gente avançar um passo sem tocar em privilégio, sem enfrentamento.
E isso força a esquerda brasileira a pensar novos caminhos. Por exemplo, não dá para pensar no projeto popular no Brasil sem revogar as medidas do golpe. Todas elas, é um ponto básico. Não dá, não é uma questão de princípio, não quem é mais à esquerda, quem não é. É uma questão de botar na conta. Como é que você vai fazer política popular com orçamento congelado por 20 anos? Como é que você vai melhorar a vida dos trabalhadores sem proteção à legislação trabalhista, sem nada? Se aprovarem a reforma da Previdência no mês que vem, não dá. Esse tem que ser um ponto zero de um debate de perspectivas. Nós temos uma trava financeira ao desenvolvimento do país. Como é que está meu tempo, Fernando? Só para ter 8 minutos. Nós temos uma trava financeira brutal para o desenvolvimento do país, né? Principalmente num momento como esse, não dá para você pensar como é que vai ter crescimento econômico, e é o que está acontecendo na indústria hoje, né? Fechando, com as taxas de juros exorbitantes que nós temos. Se o ganho financeiro é muito mais alto do que o ganho produtivo, isso não é só sério, pensar com a cabeça do capital. Ora, se eu investir aqui, eu ganho 50%. Se eu investir aqui, eu ganho 20%, eu vou investir aqui. E aqui é o financeiro. Aqui é o rentismo. Aqui é título da dívida pública. Aqui é mercado cambial. Aqui não gera nada de emprego. Aqui é a indústria, comércio, é o serviço. Não vai. É uma trava. Se não mexer nisso significa enfrentar banco. Significa taxar essa turma. Significa combater sonegação de paraíso fiscal. Mexer nisso significa controle de capitais. E isso não dá para fazer só negociando. Isso é política de enfrentamento. A disputa da transição. Nós temos que discutir uma transição democrática para o país. E não basta, diante das ameaças da direita, seria o pior erro nós nos colocarmos como os defensores desse sistema político falido. Não pode piorar, então vamos aqui defender um acordão, uma nova composição para manter as coisas como estão. Ora, um sistema político que mais de 90% da população desacredita. Se a esquerda se presta esse papel, ela vai ser vista como parte do problema da crise de representação, e não como saída. E quando se presta esse papel, joga toda a antipolítica no colo da direita. Porque se a gente não se apresenta como alternativa contra-hegemônica àquilo que o povo vê que não presta mais, todo o sentimento de insatisfação vai para aquela direita que, ainda que só como fantasia, se apresenta assim. Isso está acontecendo no mundo todo. Aqui, a antipolítica está canalizada pela direita. Mas onde a esquerda não abandonou as suas bandeiras e foi contra-hegemônica, ela soube disputar a antipolítica. Desde que aconteceu na última eleição da França, a Le Pen estava lá em cima, mas o Mélenchon quase foi para o segundo turno. Não foi terra arrasada, não foi vareio. Ora, veja o que aconteceu na Espanha. A mesma crise de representação criou Podemos pela esquerda, além dos Cidadãos pela direita. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, onde no mesmo processo eleitoral que elegeu Trump, quase um cara que xingava Wall Street e falava em socialismo, quase foi o candidato democrata, o velhinho chamado Bernie Sanders. Quando a esquerda se coloca como contra-hegemônica, ela se torna capaz de disputar a antipolítica por caminhos democráticos, de aprofundamento da democracia, de defesa de participação popular, de democratização do Estado. E são esses caminhos que a gente precisa discutir. Eu não vou me alongar mais, só encerro com uma consideração e um convite. A consideração é que, muitas vezes, quando a gente entra nesse debate necessário de projeto, de futuro, um argumento que vem bom, não é factível. Não é possível. Isso aqui é muito bonito, é legal, é um programa que a gente concorda, mas não tem relação de força, não tem a menor condição para isso. De algum modo, esse argumento é verdadeiro. A gente não faz política como conto de fadas.
do jeito que a gente quer, né? Como a gente idealizaria que fosse. Política depende de relação de força e de condições reais. Porém, o erro desse argumento, quando toma isso, às vezes num pragmatismo rasteiro, pragmatismo esse, aliás, que contribui para gerar mais desesperança das pessoas em relação à política, é quando se considera que a relação de força é algo inexorável, que não muda. Ora, a nossa atuação altera a relação de forças. As opções políticas alteram relações de força. Né? Vou dar um exemplo de um ponto que eu considero muito positivo, talvez uma polêmica com o Rui, da construção do processo político na Venezuela. Que evidentemente tem os seus limites também, não estou aqui idealizando nenhum modelo, mas quando o Chávez ganha a eleição, em 1998, o Chávez tinha uma situação totalmente adversa na Venezuela. Não tinha maioria parlamentar no primeiro momento. A mídia mais golpista que a daqui. A maior parte do PIB nacional era a PDVSA, a estatal do petróleo, na mão de uma burocracia que não respondia ao governo. Ele tinha todas as razões para falar, não temos relações de forças. Vamos sentar aqui, botar todos numa mesa e conversar. O que ele faz? Faz concessões, concilia, é verdade, isso é parte também. Mas concilia colocando como condição a chamar uma constituinte. E vai para cada canto da Venezuela. Sobe as favelas de Caracas. Vai para cada rincão do interior. Debater política. Formar círculo bolivariano. Formar missões. Formar conselhos comunais. Organizar e apostar na organização popular. O resultado é o seguinte. Alguns anos depois, em 2002, a burguesia mete um golpe lá. E o golpe não dura 48 anos. Porque esse povo cerca o palácio dizendo, devolva o nosso presidente. A relação de força tinha mudado. E tinha mudado não por um acordo com a direita venezuelana. Tinha mudado por uma opção política de que governabilidade não é só ter maioria parlamentar. Governabilidade é, sobretudo, ter sustentação social do popular. Para um projeto de esquerda. Precisa ser construída por esse caminho. Então, um projeto que pode parecer não ser factível hoje, nós precisamos construí-lo através do trabalho de base e de uma opção decidida por sustentar a nossa aposta política na organização e na mobilização popular. Nesse sentido, termino com o convite de que a Frente Povo Sem Medo, nesse momento, iniciou um debate de programa com uma plataforma virtual, com um debate presencial, iniciou no último sábado em São Paulo. Deu uma polêmica danada, um monte de gente falando mal, mas está muito legal o debate. Iniciou um debate geral, foi no Largo da Batata, em praça pública, vai até novembro, para discutir programa para o Brasil. Abertamente, nas praças, nas redes, para quem queira contribuir, um debate que nós achamos mais do que necessário. Né? A Frente Brasil Popular está fazendo, acho que algo também, fez no primeiro semestre um debate de um programa emergencial, os partidos estão, PT, tal, PSOL, tal, um monte de gente está discutindo o programa e isso é excelente. Isso não divide, isso estimula. O que divide é o sectarismo em relação às iniciativas. Mas quando a gente é capaz de estabelecer pontos e chamar para um debate de perspectivas para o Brasil, acho que isso só fortalece a esquerda e por isso convido todos e todas a entrarem na plataforma, deixarem suas contribuições lá nos eixos. O site é vamosmudar.org.br e acompanhar, se possível, também os debates presenciais que estão tendo dessa iniciativa. Porque sem unidade, sem muita mobilização e trabalho de base, mas também sem um debate franco, aberto e crítico sobre as nossas perspectivas, nós não vamos adiante. Obrigado.